esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, num minuto de profundo silêncio. Crianças, também vocês, crianças, profundo silêncio agora. Peçamos ao Espírito Santo que nos eduque e nos ensine a acolher e compreender a palavra. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós temos a alegria de acolher o Padre José Ramos Falcão, que é lá da cidade de Casinhas, no Pernambuco. E eu pedi a ele que presidisse essa celebração e que pregasse. E também pedi que ele se apresentasse a vocês. Mas antes dele começar a pregação, sem interferir na força da palavra, vamos acolhê-lo com carinho, com a salva de palmas também. Bem-vindo, Padre José. Crianças, está me ouvindo? Está tão alegre e feliz? Senta no colo da mamãe aí, presta atenção, porque hoje a palavra de Deus fala exatamente de como é que a gente escuta a palavra. E o Padre José vai fazer a pregação para nós. Vamos ouvir atentamente. Reverendíssimo Padre Antônio Donizete, por quem tenho grande admiração e respeito, por isso estou aqui. Querido povo de Deus, queridas irmãs religiosas, irmãos e irmãs, daqui de Senador Canedo, começo me apresentando, não é? Eu sou o Padre José Ramos Falcão, como vocês já ouviram, da Diocese de Nazaré, lá em Pernambuco. E chegando há 2 anos aproximadamente, eu estava já na paróquia onde estou, quase paróquia, em Casinhas, e futrucando, essa expressão que vocês usam, fuviando na internet, catucando. Por acaso, pesquisando outras coisas, encontrei uma homilia. Eu não lembro mais que domingo era, que homilia era, só sei que eu escutei, porque eu não decorei, porque depois foram várias depois. E eu senti que aquela homilia, aquele modo de anunciar, era uma maneira muito precisa e coerente. E a partir daquela primeira, eu me senti movido e comovido e provocado como cristão. E a partir de então passei a fazer, eu chamo de um retiro espiritual. Todos os domingos, depois de ter celebrado 4, às vezes 5 missas, um domingo intenso na paróquia, muito rural, muitas comunidades. Eu chego em casa, depois de ter pregado o evangelho o dia todo, eu digo para mim mesmo, é hora de você escutar uma homilia. E que homilia! E faço uma experiência de como a palavra, ela causa em nós e deve causar em nós uma transformação. A palavra que nós já conhecemos, uma metanoia. E eu estou vivendo essa experiência de transformação constante. Como cristão, estamos em constante transformação, em enriquecimento e amadurecimento. E o Padre Antônio tem ajudado demais da conta, como vocês falam. Ajudado demais a mim a ser, antes de tudo, cristão, comprometido com a palavra, com o evangelho, com o reino de Deus. Depois tem me ajudado como padre e também, com certeza, como pregador do evangelho. Missão esta que o Senhor também me escolheu e designou, e nunca foi fácil para mim, desde o primeiro momento da vocação, quando Deus tocou no coração, a missão de anunciar o evangelho, sobretudo de pregar, não vai ser fácil. Eu tive que ser corajoso e vencer este medo, o medo que é um sentimento que paralisa,
vencer este medo para dizer, não, eu preciso vencer esse medo para cumprir a vontade de Deus. Então, essa apresentação está longa, mas eu já finalizo aqui para chamar a atenção de vocês para o quanto é importante, apesar de, às vezes, talvez o banco possa doer, mas se a gente mergulha no mistério da palavra, os minutos são poucos diante do mistério da palavra que é pregada aqui todos os domingos. Eu digo a vocês, aproveitem cada domingo para fazer da vida de vocês uma constante transformação e enriquecimento para a vida espiritual de cada um. Eu bebo desta fonte com vocês todos os domingos para me ajudar também como cristão. E aqui eu vim hoje para dizer muito obrigado ao Padre Antônio, porque o Senhor tem ajudado com certeza muita gente neste mundo com a sua palavra, com a sua pregação, e a mim. E dizer a vocês e conhecer vocês, vim lá de Pernambuco tão longe, para dizer, vale a pena a gente abrir o coração aos mistérios do reino de Deus. E onde eu lembro a vocês, domingo passado, a liturgia do domingo passado. Então vamos, enfim, entrar na dinâmica da palavra de Deus deste domingo, desta Santa Missa de hoje. Domingo passado, todos nós ouvimos Jesus dizer para nós, e falar para nós no Evangelho domingo passado, num momento de intimidade com o Pai, de uma profunda amizade e intimidade, ele dizia: Pai, eu te louvo, te dou graças, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem são e como são e devem ser os pequeninos, a quem é dado conhecer os mistérios do reino de Deus? Como entender o perfil daquele que se faz pequeno para o anúncio do Evangelho? A liturgia de hoje vai nos ajudar bastante para a gente entender esse mistério de quem são os pequeninos a quem o Senhor dá o conhecimento do reino. Devo dizer também que o pregador, quero começar por aqui ainda, não está acima da mensagem, sabemos disso. O que deve estar em destaque, o anúncio da mensagem, não é o pregador. Mas o pregador às vezes pode usar de experiências suas para ajudar-nos na compreensão da palavra, certamente, né? A gente sempre usa alguma coisa das nossas experiências para ajudar-nos na compreensão da palavra. E hoje, eu digo a vocês, de minha parte, pude experimentar um consolo muito grande de Deus e de sua palavra ao ouvir na manhã de hoje o Evangelho e a pregação do Evangelho. No final, quando Jesus dizia, uns dá 100, outros 60 e outros 30 fruto por semente. E o Senhor considera um terreno bom, mesmo que seja 30, 60 ou 100. Isso me tocou profundamente, porque o desejo que devo ter, e todos temos, de fazer do nosso coração um terreno fértil, e é esta a provocação da liturgia de hoje, são as interrogações que vamos encontrar no Evangelho de hoje. Que tipo de terreno é o meu coração? Quando Jesus diz que a sua palavra é como uma semente lançada ao chão, vai depender das condições do terreno para que esta semente produza, dê frutos. E Jesus colocou para nós hoje 4 tipos de terrenos. E para o nosso espanto, apenas um é o terreno fértil, de verdade. 3 condições perigosas de terrenos perigosos que a gente deve estar atento, porque somos constantemente tentados
para termos um coração duro, superficial ou distraído com as coisas deste mundo. Vamos ao Evangelho para a gente rever, reler e sentir Deus falar para nós. Tomem comigo aí o Evangelho de hoje, no folheto, no número 9. Juntos, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Para um instante, chama-me a atenção a posição dos discípulos, de estarem de pé. Quando na cultura existente na época se fazia necessário sentar-se aos pés do mestre, era a condição do discípulo, era a posição de um discípulo escutar o mestre, era sentar-se aos pés, sentar-se no chão, enquanto o mestre ou o professor, de pé, na postura, ensinava. Jesus vai para a barca e as pessoas escutam, não sentadas, mas de pé, talvez, quem sabe, numa atitude de quem está pronto para ir embora. Se a palavra não me agradar, eu vou embora daqui mesmo, eu vou. Se a pregação não me interessar e não for aquilo que eu quero escutar, eu vou me embora. Tem 2, 4, 5 portas para sair. Abro um parênteses para dizer, Jesus falava aos discípulos, e quando o discípulo tem que levantar-se da sua condição, do seu comodismo talvez, do seu conforto, para tomar o lugar do mestre, é difícil demais, é duro demais. Jesus disse, todo discípulo bem instruído será como um mestre, mas está longe demais. Mas é preciso tentar, é preciso vencer o medo, é preciso esforço para ouvir o mestre e para cumprir os seus desígnios e não os nossos. Retomando o Evangelho. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, todos no versículo 3. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Pois bem, primeira condição de um terreno impróprio para a fecundação da palavra de Deus, um terreno à beira do caminho. Falando da roça, do sítio onde eu cresci e vivi, as estradas não passam de 30 ou 40 centímetros. Não se chama estrada, se chama caminho. Todo mundo passa ali naquele caminho e vai formando, e vai pisando, e vai deixando aquela terra dura. Jamais a semente vai conseguir infiltrar-se na terra para produzir. Jesus usa de elementos tão claros e tão simples para dizer a nós do risco. E ele vai explicar mais à frente na continuação do Evangelho, na explicação da parábola. A semente que cai à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, é aquela palavra que a gente escuta, mas não a compreende. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Isto é o que foi semeado à beira do caminho. Se a palavra não entra, se a gente não busca compreender, e há de fazermos um esforço, havemos de ter um esforço para compreender, se não fica somente daqui para lá, nem passa por aqui, daqui mesmo sai.
E quantas pessoas que tentam até mesmo escutar a palavra de Deus e buscar algum consolo, e buscar uma religião, e buscar a igreja, mas qualquer coisa lhe tira a fé. Eu nem digo a fé, lhe tira o desejo de caminhar, porque eu não sei se nem se há fé. Eu tenho apenas 3 anos e meio de padre, mas eu já tive experiências tristes de ver pessoas que estão na igreja, estão vindo à missa, mas são capazes de largar tudo, padre, e deixar tudo, e se puder até destruir a vida do padre, por causa de coisas mínimas. Eu tenho me policiado bastante, porque meu pai, eu venho de uma família tanto descontraída, a gente tem facilidade em brincar, em dizer uma chacota, uma brincadeira, sempre no equilíbrio, mas até uma brincadeira, eu pergunto a Deus, a culpa deve ser minha. Até uma brincadeira que eu já tirei com alguém, foi suficiente, uma coisa ínfima, foi suficiente para alguém dizer, não vou mais para a igreja. Se o padre não atende os meus caprichos, não vou à igreja. E quando entra numa coisa, desculpa a expressão, pode dizer, pode, uma nojenta, que é a política, no seu sentido pejorativo mesmo, não no seu sentido genuíno, que a política é algo bom para o bem do povo. Mas a politicagem, essa expressão que nós usamos lá, baixa, partidária, de confusões, é outro elemento que é como Satanás, que leva a palavra que está no coração de muitas pessoas. Eu tenho encontrado desafios grandes. Se a política do Brasil fosse uma coisa assim, mais ou menos, tudo bem. Mas quando a gente vê a degradação política moral do nosso país, eu fico indignado quando vejo gente deixando a igreja, atrapalhando sua caminhada cristã por causa de um diacho de um partido ou de um político, que você, se for a fundo, você vai ver que não merece. Aí é demais. Vamos ver outros perigos que o nosso coração pode estar correndo. E Jesus continuava na parábola. Algumas sementes, os pássaros vieram comer. Versículo 5. Todos, outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Olha a superficialidade da fé. Até a gente se alegra e se arrepia. Eu sempre encontro alguém que diz: eu tenho uma fé, padre. Quando eu rezo, chego a me arrepio. Tá bom, tudo bem, pode se arrepiar o quanto quiser. Vamos ver se seremos capazes de sustentar o nosso compromisso com Deus em meio às tribulações. Alegria, fica feliz, contente, mas qualquer confusão, qualquer crítica, qualquer coisa, tamanho de nada, já rouba a palavra, já esmorecemos na fé. Lamentável a gente vê tantas pessoas que não aprofundam na fé, mas buscam uma religião para si, para os seus próprios interesses. Continuemos na terceira problemática perigosa que nos rouba a palavra. E Jesus continua. Outras sementes, versículo 7, caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E outras sementes
Pronto, paramos aqui, um instante. Jesus fala do terceiro terreno entre os espinhos. A semente brota, cresce, mas os espinhos a sufocam. Quando Jesus vai explicar para os discípulos o sentido dessa parábola, ele vai dizer que esses espinhos, eles são a tentação das riquezas deste mundo, a ilusão da riqueza, a sedução deste mundo. É outro risco muito grande que a gente deve estar atento para não ser sufocado, para não deixar a palavra de Deus em nós ser sufocada, melhor dizendo, com as tentações deste mundo e a ilusão das riquezas. Fiquei sabendo que aqui em Canedo tem muito nordestino, tem pernambucanos inclusive, tanta gente que mora por aqui que vieram do Nordeste. E eu falo da experiência em minha família. Eu tenho uma leva de primos e primas e tios, tias que estão em São Paulo, que vivem por lá. Corro o risco de errar em falando deles, talvez, mas acredito que aqueles que mantiveram e mantêm a sua fé, porque todos eles, sim, posso seguramente dizer, como eu, vieram da roça, da simplicidade, de uma vida onde havia religiosidade popular muito intensa. Tenho foto deles, muitos deles, fazendo a primeira Eucaristia. Eu não posso aqui chegar para vocês e acusar e julgar a vida deles, mas eu sei que tem muitos, posso até arriscar em dizer, a maioria, que não está nem aí, nem vai chegando para a vida de fé, para os compromissos com Deus. Me perdoem ele estar colocando-os como exemplo para ajudar na nossa reflexão. Mas não falo deles, mas tantos outros que largam tudo, família, religião, as raízes, em busca não simplesmente de sobrevivência, como no passado o êxodo nordestino para o sul, em busca realmente de sobrevivência em meio à seca. Hoje o contexto é outro. O Nordeste talvez não seja como, o Nordeste já não é como antes, não é miserável como antes, como foi um dia. Nem o Sul também não é o ouro 18 que muitos pensam. No passado era outro contexto, mas hoje muitos buscam e se arriscam neste mundo, muitas vezes guiados pela ilusão da riqueza, pela ilusão disso aqui. É um risco a nossa fé e a palavra que Deus semeia no coração da gente. Irmãos e irmãs, finalmente Jesus vai nos falar da condição de um terreno frutuoso, de um coração fecundo, onde a palavra entra, é compreendida e dá frutos. Novamente tomemos o folheto e no último versículo vamos reler todos juntos. 8, versículo 8. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra que hoje me deu tanto consolo, porque às vezes eu me interrogo, e claro, eu acredito que vocês também, será que o meu coração ainda não é um terreno pedregoso? Ainda não é um terreno cheio de espinhos, ainda não é um terreno duro onde a palavra não entra e o maligno leva? Certamente nós temos um pouco dessas três condições de terreno que não dá resultado à palavra de Deus. Peçamos ao Senhor hoje que Ele nos ajude a termos um coração fecundo, onde a palavra de Deus dá fruto. E se a gente se esforça, e se a gente abre o coração para ser
pequenino, como Jesus fala no domingo passado. Isto é, esforçamo-nos para ter um coração aberto à mensagem, para que a palavra transforme e cause em nós essa mudança que é constante, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa mudança que nós precisamos sempre para sermos melhores. E eu me pergunto, e muitos de vocês se perguntam, que tipo de terreno é o meu coração? Como é que eu estou acolhendo a palavra de Deus? Será que eu tenho apenas para o meu interesse, para os meus desejos, os meus caprichos? Vejamos o que Deus nos diz na primeira leitura do profeta Isaías, da liturgia de hoje. Pegue o seu folheto e vamos dar uma passadinha rápida na primeira leitura de hoje. Assim como a chuva, todos, e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Percebem como Deus é claro aqui para nós, e Ele novamente usa os elementos da natureza para fazer-nos compreender. A chuva, ela não vem à terra sem dar frutos, mas ela vai fecundar a terra. A minha palavra não voltará sem antes realizar o que olha como Deus é claro, direto, não voltará para mim vazia, antes ela realizará tudo o que for da minha vontade. E quando eu quero a palavra de Deus, e quando eu quero uma religião, e quando eu quero um Deus ao meu modo, para atender os meus caprichos, e quando a minha busca de Deus é apenas no desejo, no intuito de satisfazer caprichos meus, aí complica bastante. Aí vai contra o que o Senhor nos diz. Ela voltará para mim depois que estiver realizado a minha vontade, produzirá os efeitos que eu pretendi ao enviá-la. Nos coloquemos nas mãos de Deus nesta noite de hoje, nesta Santa Missa de hoje, onde o Senhor nos provoca e nos questiona, e peçamos que o Espírito Santo nos ajude ainda mais, depois de termos ouvido, escutado novamente, escutado a homilia. O Espírito Santo continue durante esta semana nos ajudando a mergulhar nesta palavra que vai render para nós a semana inteira e nos provocará cada dia dessa semana. Senhor, digam comigo: Senhor, abre o meu coração. Abre o meu coração. Transforma o meu coração, Senhor. Transforma o meu coração, Não Senhor. permita, Jesus. Não permita, Jesus. Que o meu coração seja um terreno duro. Que o meu coração seja um terreno duro. Seja um terreno pedregoso. Seja um terreno pedregoso. Seja um terreno cheio de espinhos. Seja um terreno cheio de espinhos. Fazei, Jesus. Fazei, Jesus. Que o meu coração Que o meu coração seja uma terra boa. seja terra boa. E produza muitos frutos. Que produza muitos frutos. Senhor, Senhor, se eu não conseguir produzir os 100, se eu não conseguir produzir os 100, ao menos 60 ou 30. ao menos 60 ou 30. Mas não permita, Senhor, Mas não permita, Senhor, que eu viva fechado que eu viva fechado ao Teu ensinamento, ao Teu à ensinamento Tua palavra. e Tua palavra. Transforma-me, Jesus, Transforme, Jesus, em uma pessoa nova, em uma pessoa nova, renovada, renovada, pequenina, pequenina, para a compreensão do Teu reino, para a compreensão do Teu reino, dos Teus mistérios. dos Teus mistérios. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E no silêncio do seu coração,
Por um instante ainda, faça a sua oração do seu modo, do seu jeito, pedindo o auxílio do Senhor, para que essa palavra seja fecunda na sua vida. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Sua cabeça nesse instante. Senhor, a minha mente precisa da tua luz. O meu coração, Senhor, precisa da tua força, do teu toque que transforma, que renova. E pensando em cada um de nós, pensando em nós mesmos, no nosso crescimento da fé, na nossa compreensão dos mistérios do reino, levantemos um pouco o olhar para enxergar o outro também, e reza por aquele por quem você hoje precisa e deseja que esta palavra chegue até aquela pessoa. Tenho certeza de que muitos de vocês, muitos de nós, neste momento, está pensando em alguém que você deseja, não ouro, nem prata, nem somente a saúde do corpo, mas diante de Jesus você hoje pode interceder por essa pessoa e dizer: Jesus, este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa por quem estou rezando, precisa desta tua palavra, como eu também preciso. Reza por essa pessoa por quem você deseja vê-la unida a Cristo, com você, com toda a igreja, participando do encanto da fé, das maravilhas do reino de Deus. E eu convido a comunidade toda a ficar de pé nesse instante, nessa intimidade com o Senhor, nessa prece para que a sua palavra entre em nosso coração e transforme a nossa vida. Estenda comigo a mão direita em direção ao Padre Antônio, pedindo ao Senhor da vida que o conserve no seu amor, no seu ministério, na pregação de sua palavra. Diga comigo: Jesus, Jesus, manda o teu Espírito, manda o teu Espírito para este vosso servo, para este vosso servo, para que firme como ele é, para que firme como ele é, seja perseverante na fé, seja perseverante no na anúncio de tua palavra, no anúncio de tua palavra, para que ele seja instrumento como já tem sido demais, para que ele seja instrumento como já tem sido demais, para levar-nos cada vez mais, para levar-nos cada vez mais a compreensão dos mistérios da tua palavra. compreensão dos mistérios da tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida deste vosso servo, Abençoa, Senhor, a vida desse vosso servo, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva a Santa Igreja! Na alegria do Evangelho, na alegria que o Senhor proporciona a quem se abre ao mistério da palavra, Ele nos convida sempre a abrir-nos para o irmão e recebermos os dons do Espírito Santo, sobretudo o dom da paz.